Pequenos detalhes separam o São Paulo de rescindir o contrato com Alexandre Pato, numa economia que pode chegar até 30 milhões de reais. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes sobre essa história. Quero te falar também a respeito do melhor do mundo. Será Mbappé, será Neymar ou será Lewandowski na grande final da Champions marcada para o próximo domingo entre Bayern de Munique e PSG? Para fechar, também quero te explicar a respeito da operação entre Corinthians e Benfica envolvendo o Pedrinho. Há um acordo entre as partes e o Corinthians vai receber 2 milhões de euros a menos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar um toque para você que manja de futebol e tá a fim de ganhar uma graninha extra. O caminho é o SPM 365, para mim o fantasy game de futebol mais legal que existe no mercado. Tem praticamente todos os grandes, todos os principais campeonatos do mundo estão no SPM 365, entre eles o Campeonato Brasileiro. Então você vai lá, monta seu time, vai escalando a cada nova rodada jogadores que você acha que na vida real vão mandar bem. E se eles de fato arrebentarem, você pode ganhar prêmios em dinheiro. Gostou, né? Pois então pegue na descrição desse vídeo o link, cadastre, valide todos os seus dados e automaticamente você já ganha 10 dólares para começar a brincar. E quem usar o cupom Nicola ainda ganha mais 5 dólares no primeiro depósito para continuar se dando super bem no SPM 365. Você não pode perder essa chance. Bora começar o vídeo falando sobre a classificação do Bayern de Munique, esperada por quase todo mundo para a grande final da Champions League. No domingo teremos de um lado o Bayern de Munique, do outro o PSG, o confronto do Lewandowski de um lado, do Mbappé e do Neymar do outro, os três grandes candidatos a melhor do mundo dessa temporada, até porque tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo falharam na principal competição europeia, ambos foram eliminados nas quartas de final. O PSG chegou à decisão fazendo 3-0 no RB Leipzig, mesmo placar a favor do Bayern de Munique em cima do Lyon. Dessa maneira, no domingo, deveremos conhecer o campeão e também o melhor do mundo. Imagino que o vencedor da Champions League vai ficar também com o melhor do mundo. O Lewandowski é o grande candidato pelo lado do Bayern, o Neymar é o favorito pelo lado do PSG, mas não dá para descartar também o Mbappé em caso de uma grande exibição diante dos alemães. Separei os principais números dos três jogadores, até para você também poder ter de base quem você elegeria como o melhor do mundo. Temporada do Lewandowski, pelo menos em números, é espetacular. Com um gol marcado, ele fez um dos gols na vitória por 3-0. Nessa quarta-feira, o Leva chegou a 46 partidas e incríveis 55 gols marcados, com o destaque de que 15 gols foram marcados na Champions. 9 jogos e 15 gols na principal competição europeia. Ele tem mais 34 gols na Bundesliga e outros 6 gols na Copa da Alemanha. O Neymar jogou menos do que os dois concorrentes, porque teve muito tempo machucado, mas também tem números bacanas. São 26 jogos, 19 gols marcados e 12 assistências. Números do Mbappé são até melhores do que o do Neymar. Ele jogou mais 36 partidas com 30 gols marcados e 19 assistências. Queria destacar, antes de mudar de assunto, a opinião do Mbappé, que depois da partida da vitória por 3-0 em cima do RB Leipzig, disse que o Neymar é sim um grande favorito à conquista do título. Separei duas frases e vou contá-las a partir de agora. Abre aspas. É muito agradável jogar com um jogador como o Neymar, um dos melhores do mundo. Se a gente ganhar a Champions, com certeza ele vai estar em condição de ganhar o prêmio. Naturalmente, ele está destinado a ganhar esse tipo de troféu, fecha aspas. Porque depois ele falou uma frase ainda melhor, abre aspas. Eu espero que o Neymar ganhe. Isso vai significar que nós conquistamos a Champions, fecha aspas. Acho que é bem por aí. Para mim, o Bayern de Munique é favorito, mas não dá para descartar um time que tem Neymar e Mbappé como atacantes. Depois de uma espera gigante, Corinthians e Benfica enfim chegaram a um acordo nessa quarta-feira em relação à venda do Pedrinho, em relação aos valores dessa venda. E a notícia não é das mais bacanas para o Corinthians. Em vez de 20 milhões de euros que haviam sido acertados em março, o Corinthians vai ter direito a 18 milhões de euros pela transferência. Foi a exigência do Benfica para fazer negócio. Benfica ficou bastante incomodado com o fato de o Corinthians não ter contratado o Iony Gonzalez. Na teoria eram negociações distintas, mas eu já havia contado para vocês que o fato de o Corinthians ter devolvido o Iony para o Benfica pegou muito mal junto ao clube português. Nessa quarta-feira, via videoconferência, as diretorias conversaram e bateram o martelo em relação ao valor de 18 milhões de euros. Ao menos para o corintiano um alento. Como o euro subiu demais desde março, quando o martelo foi batido, o Corinthians nem vai ficar num prejuízo tão grande. Em março, esses 20 milhões de euros equivaliam a 105 milhões de reais. Hoje, os 18 milhões de euros a que terá direito o Corinthians equivalem a 117 milhões de reais.
Perguntei para o presidente André Sanches se não valia mais a pena ter ficado com o Ione Gonzalez em vez de ter esse desconto de 2 milhões de euros. Ele disse que não, porque além do custo da operação, o Corinthians ainda teria de desembolsar 320 mil reais por mês num contrato de 3 anos com o atacante colombiano. Então, diante dessas cifras, o Corinthians está convencido de que o melhor negócio foi ter aberto mão do jogador, mesmo ficando com 2 milhões de euros a menos. Para resumir, 117 milhões de reais. Essa grana que o Corinthians terá direito. O Benfica prometeu fazer o pagamento somente a partir do ano que vem, mas o Corinthians já vai a um banco, a uma instituição na Alemanha, para fazer a antecipação dessa grana. É óbvio que por conta dessa antecipação não vai ficar com esses 117 milhões de reais, mas espera contar a partir do mês que vem com um valor próximo de 100 milhões de reais, que vai permitir ao clube, por exemplo, quitar salários atrasados. São 3 folhas salariais abertas. De qualquer maneira, antes mesmo dessa grana do Pedrinho cair, o Corinthians já vai fazer o depósito de um dos 3 meses atrasados, graças à venda do atacante André Luiz, que foi negociado com o time da Coreia do Sul. Essa grana caiu no início dessa semana e vai permitir ao Corinthians quitar uma das 3 folhas salariais atrasadas, impedindo assim qualquer risco de o Corinthians perder jogadores via justiça. Isso tem acontecido com bastante frequência com outros clubes. 3 meses de salários atrasados, o jogador vai à justiça, rescinde seu contrato e sai de graça. Parece ser questão de horas para que São Paulo e Alexandre Pato anunciem a rescisão do contrato que só terminaria em dezembro de 2022. Numa economia, de acordo com o São Paulo, que pode alcançar até 35 milhões de reais. Nos primeiros cálculos do São Paulo, a previsão era de 30 milhões de reais economizados durante esse período, só que o tricolor ainda tenta convencer o Pato a abrir mão de uma grana que o São Paulo deve, que já venceu, e essa economia poderia chegar até 35 milhões de reais. O que está muito certo é que as partes vão caminhar para uma rescisão do contrato amigável. O Pato não quer continuar no tricolor e o São Paulo decidiu não ficar com o Pato desde a eliminação pro Mirassol. O comportamento do Pato pós-eliminação foi tratado, foi entendido como algo inaceitável. Enquanto os jogadores tristes, chateados, o Pato dando risada, minimizando uma eliminação trágica para um time pequeno, de pouquíssimo investimento, que havia perdido 18 jogadores, e tudo isso em meio à fase de quartas de final, uma eliminação extremamente precoce. Essa notícia é ótima, por exemplo, para o Internacional, que monitora, que tem vontade de contratar o Alexandre Pato, mas vai aguardar primeiro pela rescisão do contrato. Se não for fechado ainda nessa quarta-feira, essa rescisão deve ser assinada ao longo da quinta-feira. Pato nem participou dos treinos ao longo do dia, não vai ser relacionado para a partida contra o Bahia nessa quinta-feira no Morumbi, e tudo caminha para a rescisão do seu contrato. Vale a lembrança de que o atacante tinha direito, entre salários, direitos de imagem e luvas, a algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Contrato extremamente longo, só termina em dezembro de 2022, e essa rescisão vai representar um belo alívio nas contas do tricolor, que não vai utilizar esse dinheiro na contratação de outro atleta, mas vai poder, por exemplo, evitar a venda de um jogador para cobrir gastos com o Alexandre Pato. Passagem muito ruim do atacante, pelo menos essa última passagem pelo São Paulo. Foi reserva nas 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz nem sequer o utilizou. Já havia sido assim também na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Pato ficou durante 6 partidas seguidas no banco de reservas sem ser utilizado. É bem verdade que nesse ano até viveu alguns bons momentos antes da pausa por conta da pandemia do coronavírus, mas na retomada das competições, seu estilo pouco antenado, pouco preocupado com as coisas do clube, pegou muito mal, e a diretoria do São Paulo decidiu rescindir seu contrato. Tudo indica que Alexandre Pato e Internacional promoverão um casamento nos próximos dias. Conversei com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Inter, antes de gravar o vídeo, e ele assegurou que não iniciou as negociações porque quer esperar primeiro a rescisão do contrato entre São Paulo e Pato. Se o Inter atropela esse processo, o Inter corre o risco, por exemplo, de ver o São Paulo pedindo alguma restituição. Então qual que é o processo do Internacional nesse momento? Esperar de camarote pela rescisão do contrato e a partir daí tentar chegar a um acordo com o Pato, que seria o substituto do Guerreiro. Paulo Guerreiro teve um problema no joelho, vai passar por cirurgia e só volta na próxima temporada, embora sejam jogadores de características completamente diferentes. O Inter entende estar fazendo um ótimo negócio, uma oportunidade de mercado com alguém que foi formado no Colorado e que a partir daí pode chegar com moral junto do torcedor. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, estar no bolão exclusivo para membros, além da liga exclusiva no Cartola FC. Tanto o bolão quanto a liga vão dar direito a uma série de prêmios para aqueles que mandarem bem. Beleza? Abraço!